não sabe explicar. Eu tinha 11 anos quando eu ouvi a primeira vez, 10 para 11, e depois que eu ouvi era o Greatest Hits dos Beatles, depois que eu ouvi, não sei, bateu e eu gostei até hoje, não tem explicação, não tem, é difícil, eu não saberia te dizer o que... Ai, gente, não sei. Eu acho que é uma música que é atemporal e só por isso, assim, ela não envelheceu, que nem certas músicas que você ouve dos anos 80, certas bandas, assim, que você escuta e, nossa, que som datado, aqueles órgãozinhos, aqueles sonzinhos esquisitos. Os Beatles não, eu acho que eles sempre evoluíram, desde o começo. Todo mundo fala que era boy band, eu não concordo, eu acho que eles já no começo eles tinham uma atitude rock and roll bem diferente. Tanto que eles usavam roupa de couro, foi o Brian Epstein que fez eles ficarem mais alinhadinhos e tal. Mas eu acho que eles sempre estiveram na vanguarda e sempre procuraram estar na vanguarda. A minha irmã tinha uma fitinha cassete na época, eu joguei um monte fora esses dias, porque não tem mais onde ouvir. Mas ela tinha uma fitinha do John Lennon, e daí ela emprestou um disco de vinil de John Lennon, que era o Imagine, eu acho, até eu nem não tenho ele. Mas era uma coletânea, eu escutei, achei muito legal. E dali pra ouvir os Beatles foi um pulo, né? Então esse melhores hits, né, que tinha, era o meu tio que tinha, eu ouvi lá em Paranaguá. E daí eu falei, nossa, é muito bom. E mostrei pra uma amiga minha e a gente brincava de Beatles. Eu era o John, eu era o Paul. A gente pegava vassoura de brinquedo, fingia que tava tocando. Eu não me importava em ser um homem brincando, né? Porque eu era muito fã. O John, assim, foi o primeiro Beatle que me bateu, assim, muito. Era muito, muito fã. Aí eu assisti o Imagine, só que em VHS na época. Aí depois, lá por 95, eles lançaram o projeto do Anthology, que passou na Globo. Eu lembro que era o Bial, nossa, ridículo. O Bial se vestia com roupinhas Beatles, assim, apresentava e era todo tesourado o documentário. Eu falava, ai, eu gravei tudo em VHS, falei, eu queria poder assistir um dia no original. Então, quando eu comecei a trabalhar e ganhar minha grana mesmo, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o Anthology, a coleção de DVDs. Na verdade, não, eu comprei primeiro o livro, depois eu comprei os DVDs e eu não tinha nem aparelho de DVD. Aí depois juntei mais a grana e comprei o aparelho de DVD e consegui assistir na íntegra. Então foi assim, ai, um alívio, porque era muito tesourado, a Globo editou muito. E eu achei que daí deu pra entender bastante coisa, assim. O Anthology pra mim é essencial porque são eles falando. Tanto que você vê o George meio carrancudo, amargurado, reclamando o tempo todo, o Ringo meio, dane-se, e o Paul tentando mascarar um pouco as coisas. Porque se o John tivesse vivo, acho que o John ainda ia meter o dedo na ferida que nem o George, sabe? Eu acho, assim. Porque o Paul sempre foi mais boa praça, aquele cara que não queria ter conflitos, assim, sabe? E o John já não era assim. E daí eu lembro que depois, quando o George morreu, quando eu fiquei mais velha, assim, até eu dei uma parada, não tava mais ouvindo nem nada. Mas daí quando o George estava bem doente, eu entrei numa lista de discussão dos Beatles, era Beatles Brasil no Yahoo Grupos. Nem tem mais essas listas de discussão. Mas aí eu entrei nesse grupo e conheci uma galera da Beatlemania Nacional, assim, que eu acho que são pessoas bem importantes, né, que participavam, que é o Marcelo Frois, que é dono do selo Descobertas, tem a Lizzy Bravo, que é a pessoa que eu acho que no Brasil é que mais teve contato com eles e é a que não mente, porque tem muita gente cascateira entre os bitomaníacos, mas a Lizzy eu acho que ela é fonte 100% confiável. Aí também tinha o Teran, que é um cara lá de Fortaleza, que tem um programa de rádio sobre os Beatles, tem um cara que é de Angola, que é o Paulo Seixas, que é super bitomaníaco, ele tem um programa lá de Angola que no final da guerra, né, eles começaram a transmitir, que é o Submarino Amarelo. Então, assim, tem Angola, a gente fez amigos, o Luiz Pinheiro de Almeida, que é um jornalista português que entrevistou o Paul algumas vezes, inclusive, né, então aí eu trocava ideias com eles, me sentia assim, aprendendo bastante, assim. E a partir dali, ouvindo, eu entrei nesse Yahoo Groups, eu tava trabalhando no jornal e o George morreu. E quando o George morreu, eu cheguei assim com a cara de enterro no trabalho. E as pessoas, é engraçado, que elas sabiam que eu gostava, elas vieram me dar pêsames como se eu conhecesse o George, assim, mas eu não conheço o George. Aí a partir daí foi uma coisa que foi crescendo, mas estava meio adormecida até que 2010 retomou assim total, porque o Paul tava vindo, era a primeira vez que ele tava vindo pra cá, né? E aquilo, quer dizer, primeira vez, em 93 ele veio também, e eu já gostava dele, só que na época era hiperinflação ainda, foi antes do Plano Real.
Então eu lembro que meu pai falou, ó, filha, eu só tenho dinheiro pra você ir no show, só que eu tinha menos de 14. E daí, não, eu já tinha 14, só que era até meio, você só podia entrar com 16 anos, alguma coisa assim, sozinho. E eu não, meu pai não tinha dinheiro pra ele ir pro show também. E daí não aceitavam cheques na época. Aí meu pai falou, não vai dar, filha. E eu me lembro que passou, acho que pela Transamérica ou pela Jovem Pan, e eu escutando, abraçada no rádio, chorando. Pô, que ele fez o show e eu não fui. Eu tenho cartaz cortado que eu arranquei do muro, chorando porque eu não ia no show. Até posso mostrar pra vocês um pedaço do cartaz lá. Ainda eu guardei, de 93. Teve uma que foi muito engraçada. Isso, eu era criança ainda, eu e minha amiga, e a gente foi fazer, não sei se vocês lembram, tinha uma época que as crianças faziam aquela brincadeira da caneta do espírito, né? Aí tava lá, eu e minha amiga, a gente fez. E a gente ficou tirando sarro porque a gente queria baixar o John Lennon na caneta. E não veio, óbvio que não veio. Não deu nada a brincadeira. Aí eu lembro que no mesmo dia a gente tava ouvindo um disco chamado Beatles Ballads, eu tenho ali, depois eu mostro pra vocês, e tava tocando a Blackbird, que é uma música que fala sobre, na verdade, sobre racismo, né, sobre liberdade pros negros, direitos civis, só que na época eu era bobina e sabia sobre o que era Blackbird. Aí a gente tava escutando e falei, nossa, essa música é meio sinistra, né? Daí minha amiga, pois é, e a gente começou a falar mal da Yoko Ono. E de repente o disco começou a fazer assim, sozinho, sem brincadeira. O disco começou a arranhar. Aí eu olhei pra minha amiga, vamos embora! E a gente tentando sair de casa e ela não conseguia destrancar a porta do quarto, não abria da casa. Aí de repente ela conseguiu abrir aquele disco fazendo aquele negócio, a gente viu saindo... Parecia poeirinha, assim, do vinil, né? A gente saiu correndo, chamou o porteiro do prédio. Por favor, vai ver que tem alguma coisa lá. Tá acontecendo uma coisa muito estranha na casa, né? Aí o porteiro veio dando risada, porque a gente fechou a porta. Aí ele colocou a cabeça, assim, na porta e escutou o barulho do vinil. Ele, nossa, vocês deixaram o disco arranhando? Aí a gente, então, tá sozinho, fez isso sozinho. Quando ele abriu a porta, começou, let it be, let it be, let it be. Aí eu olhei pra Melissa, a Melissa olhou pra mim assim, puta que pariu. Daí o porteiro veio todo receoso, olhou assim, porque ele escutou também que o disco tava, né? Aí ele, mas o disco tá inteirinho. Não tinha um risco no disco. Aí a Melissa pegou um disco da Xuxa pra mostrar, olha como é que tava. Aí ela forçou assim, ó, fazer poeirinha, saiu poeirinha. O porteiro, vocês estão sonhando, vão, a mãe de vocês já vai chegar, a mãe da minha amiga, que eu tava posando na casa dela. Aí ele foi embora e a gente desligou o som, falei, não vou mais ouvir isso, né? Aí ela, eu não vou mais brincar de brincadeira da caneta, né? Nunca mais a gente brincou com nada e nunca mais falando mal da Yoko. Eles não se conformavam em fazer uma gravaçãozinha de alguma música de alguém que poderia ser famosinho e, sabe? Eles criaram as coisas deles, então é difícil você dizer porque, sei lá, eles estavam sempre à frente, eu acho que ainda estão. Foram a primeira banda a ser ouvida no espaço, né? Então, acho que eles são e serão eternos, assim. Ai, é que nem filho, assim, não tem como você dizer. Mas, ó, eu gosto muito do Revolver. Pra mim, eu acho que o Rubber Soul também é um dos meus favoritos. Acho que o Rubber Soul e o Revolver, porque eles já são a síntese daquilo que viria a ser, que é o Sgt. Pepper's, né? Gosto demais do Álbum Branco, que ele é muito louco, não tem nada que combine, assim. Ele é bem desconexo e acho que é por isso que ele é bom. Então, mas é difícil, é como um filho, assim. Eu gosto muito de Strawberry Fields. Quando eu tive a oportunidade em Liverpool de estar lá, tem outra história também pra contar. Quando eu tive essa oportunidade, assim, de chegar perto, encostar naquele portão, também me segurei muito pra não chorar, porque, é muita coisa que vem, assim, falar do John é muito, muito legal. Hoje o George é o meu Beatle favorito, assim, uns 12 anos eu tô numa fase George e ainda não saí dessa fase. É o que eu mais gosto pela carreira solo, eu acho que ele tinha músicas muito boas e por ele estar sozinho, assim, porque o John e o Paul compunham coisas maravilhosas separados, mas também coisas maravilhosas juntos, e o George teve que provar sozinho que ele era bom. E ele fez Something. Não tem, pra mim é uma das melhores músicas, né? Então, assim, eu gosto muito do George. Para de me filmar. Todos os making-off. Eu tô em todos os making-offs também. Todos.
todos, isso, filmo Cars. Não, aqui, tipo, aquela parte que tem as 3 perguntas separadas, elas são separadas. Sim. Faça a pergunta do Brito favorito de novo. Não precisa, porque eu vou separar depois. É. Na edição, não precisa. Bem,